Graça e paz, meu querido irmão, você que está comigo no jejum, 21 dias para encher a casa, ou 21 dias até que a casa esteja cheia. E já entrou aqui já o pastor Alôncio, seja bem-vindo, homem de Deus. Hoje é o quarto dia do nosso jejum, estamos cheios de expectativa. Olha, eu já participei de vários jejuns, mas esse está diferente. Há uma alegria muito grande no meu coração, uma expectativa também para ser surpreendido, e Deus está fazendo coisas tão preciosas. Hoje mesmo fui presenteado por Deus, depois vou contar uma bênção que o Senhor me deu nesse dia de hoje, aleluia! E você, como é que está a expectativa do seu coração? Você está crendo que nesse tempo agora Deus vai te surpreender? Muita gente preciosa passando por aqui. Nosso querido irmão Lucas, lá de Três Marias, ministro de louvor, homem de Deus. O Júnior também está conosco. O Dida Carlos. Dida, um grande abraço para você. O Dida é o homem que vende o bom perfume de Cristo e também o perfume para você presentear seu marido, a sua esposa. Carol também está conosco. Mateus Vasconcelos, meu assistente eficaz. Esse irmão realmente tem 5 talentos, homem de Deus, presente que a Videira Belo Horizonte ganhou nesses dias. Muita gente aqui, não consigo mencionar o nome de todos. Tiago Lins também, boa noite, paz. Boa noite não, né, paz? Ontem nós estivemos juntos na casa dele, iniciamos uma célula. Pastor Fernando também de Uberlândia, sempre conectado conosco, glória a Deus. O Tom também, ministro de louvor ungido, está aqui, glória a Deus, gente, que preciosidade ter vocês aqui conosco, nessa live do quarto dia. A Alessandra, a Nina também está aqui, Miguel, fica atento aí, Miguel, já abre a sua Bíblia online aí. Marcelo Vasco, meu filho, homem de Deus, como eu amo o Marcelo Vasco, glória a Deus, boa tarde. Muita gente preciosa aqui, me desejando boa tarde. Olha, eu tenho recebido muitas mensagens, muita gente falando quanto tem sido abençoado com essas lives, com esse jejum, está lendo livro. Você já adquiriu o livro? Eu coloquei lá no meu Instagram, no Instagram também da Igreja Videira, o link para você adquirir. O obreiro Mateus Valadares está aqui conosco, lá de Itaúna, homem de Deus, está aqui agora, acabou de adquirir acho que 15 ou 20 livros, está levando também, vão começar o jejum na próxima semana. Eu creio que Deus vai surpreendê-los lá também. Camila, sempre conosco aqui, nos ajudando, servindo sempre, glória a Deus pela vida de vocês. Estou sentindo falta de algumas pessoas aqui, será que elas entraram e não falaram nada comigo? E aí, gente, que tal? Que livro maravilhoso, obrigado, Neide, obrigado pelo feedback. E aí, você já adquiriu o livro? Olha só, pastora Ilzamar, seja bem-vindo, querida. Você já adquiriu o livro do jejum? Esse livro ficou além de bonito, olha só. Pastor Felipe está inspirado com essa arte, né? Chega mais aí para você ver, ó. São 21 lições, e ele foi dividido em 3 semanas. A primeira semana é a semana do enchimento da sua vida, segunda da sua célula, terceira do seu prédio, aleluia. Hoje, Ruimar também estava sentindo falta, Fabiane Fernandes, o Espírito Santo consola você e toda a sua casa, estamos orando por você. Igor Félix também, uma bênção, filha da nossa querida irmã, líder aqui na Videira, glória a Deus, muita gente aqui, aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe, o alvo seria interessante ter também para adquirir em PDF. Eu não consigo liberar o PDF, mas nós vamos subir ele para as plataformas digitais, e você vai poder comprar lá. Se eu não me engano, na Amazon, eu vou confirmar com o pastor Adriano, não sei se o pastor Adriano está aqui, pode confirmar, mas até o final
eu vou dar essa informação para você. Pastor Antônio também, Reis de Uberlândia, está aqui. A Isabela Caldas. Isabela, obrigado pela sua cartinha, tá bom? Fiquei muito emocionado. Depois vou postar. Sou de São Paulo, assistindo. Glória a Deus. Pastor Renato, estava sentindo sua falta aqui também. O Amós. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe, a vida cristã não é uma série de proibições. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Valério, seja bem-vindo de Divinópolis. Ele habita dentro de você. E a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 25 e 26, que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, eu estava conversando com uma pessoa nova mesmo, ele nem foi para o encontro, ele converteu num dos nossos cultos, está indo na célula. Sebastião, seja bem-vindo. O Vaguinho também está aqui conosco, Bruno Fernandes, e ele estava falando algo comigo. Gente, vamos pegar esse aviãozinho aqui e mandar para 5 pessoas dessa live. Essa live vai marcar a vida de muita gente. Ontem, literalmente, nós experimentamos um derramar de unção. Eu recebi muitas mensagens falando da live de ontem. Você assistiu a live de ontem? Se você não assistiu a live de ontem, você pode ir lá no meu Instagram, ela vai ficar 24 horas lá. Depois, eu estou subindo as lives para o YouTube. Você pode depois acompanhar todas elas. Deixa eu falar para você, o que nós estamos falando tem marcado vida, gente. Pessoas estão sendo marcadas. Se você não começou o jejum e quer começar o jejum a partir de hoje, não tem problema. Você vai começar a partir de hoje comigo. Você vai entrar no grupo do jejum, no WhatsApp. Então, se você não entrou no grupo ainda, até o final, você vai me mandar uma mensagem e eu vou incluir você no grupo do jejum, ok? Olha só, a referência. Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará sobre todas as coisas. Então a vida cristã não é você sabe, uma série de proibições, muito menos também algo que vai te levar a ficar preso. Você não é um presidiário. Claro, pastor, eu nunca cometi nenhum crime. Não, tem gente que é preso na lei. Não, nós precisamos entender que a vida cristã é um privilégio oferecido para mim e para você. Tudo que nós entendemos na vida cristã só é possível se nós formos cheios do Espírito Santo. Então eu quero falar para você, o alvo de Deus para mim e para você, para o meu ministério, para o seu ministério, para o seu casamento, para o seu negócio, é que você seja cheio do Espírito Santo. Caleb, que bênção ter você aqui, Caleb, seja muito bem-vindo. Olha o que diz Efésios 5,18: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, enchimento do Espírito Santo não é uma opção. Sermos cheios do Espírito Santo é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas o que eu amo na palavra de Deus é que a própria palavra de Deus, ela nos ensina como ser cheio do Espírito Santo. Como que você é cheio do Espírito Santo? Aí ele vai falar, nós somos cheios do Espírito Santo, primeiro, falando entre vós com salmos. Você precisa começar o seu dia confessando a palavra, confessando um salmo. Eu amo, a minha mãe converteu primeiro lá na nossa casa, e era impressionante, minha mãe tinha essa cultura, todo dia ela lia um salmo. Aí tem gente que diz, isso parece que é meio religioso. Não, não é, está escrito na palavra, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. O louvor enche você do Espírito. Pessoas que não louvam não é cheia do Espírito. Tem que ter louvor na sua casa, tem que ter louvor na sua empresa, tem que, pastor, o lugar que eu trabalho não tem como. Sim, não estou falando disso, estou falando de um momento às vezes que você começa ali antes, tem que ter louvor, sabe, no nosso carro tem que ter louvor, na nossa casa tem que ter louvor, tem que ter louvor, sabe, você sabe qual que é o contrário de louvar? Reclamar.
Quem não louva, reclama. É preciso, sabe, é preciso permear a nossa vida de louvor. Você está aqui, você acordou aquele dia meio triste, angustiado, meio deprimido. Isso acontece com qualquer um. Sabe o que você tem que fazer? Louvar. Coloca uma canção ungida, canta. Às vezes você não consegue de primeira mão cantar. Põe lá o som para cantar, aumenta o volume. Quando você for ver, você está lá repetindo, cantando também. Então, primeiro, nós somos cheios do Espírito Santo falando com salmos. Somos cheios do Espírito Santo louvando de coração. E aí o texto diz, e também com cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? Oração em línguas. Segunda-feira nós fizemos tudo isso aqui. Segunda-feira nós confessamos uma porção da palavra. Depois nós começamos a cantar. Depois nós começamos a cantar espiritualmente em línguas. Olha, segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui tão ungida, tão poderosa, que até hoje, já nós estamos na quinta-feira, nós estamos ouvindo testemunhos de como foi precioso esse tempo. Então, aí o texto diz, sempre dando graças a Deus. Você sabia que quando você manifesta um coração de gratidão, você é cheio do Espírito Santo? Tem gente que participa de culto, tem gente que participa de célula, mas ele tem um problema na vida dele. Eu vou falar isso com muito amor e carinho para você. Qual que é o problema da vida dele? É murmurador, é reclamador. Quem reclama não é cheio do Espírito Santo. O Senhor falou isso comigo. O Senhor falou isso comigo no domingo à tarde. O Senhor falou comigo, olha, pessoas que reclamam constantemente, elas não são cheias do Espírito Santo. Você sabe, você é cheio do Espírito Santo quando você fala de salmos, quando você canta, quando você ora em línguas, mas também quando você manifesta gratidão, quando você começa a agradecer. Oh Senhor, obrigado pela vida. Pai, obrigado. Sabe, eu sou grato a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Então quando eu disse, né, vem irmãos às vezes conversar comigo, fala, que privilégio ter discípulos que caminham comigo, que quer fazer o que eu estou fazendo, que quer nos honrar, ler um livro que nós lemos. Mas você sabe, tem gente que às vezes, até em grupos mesmo, eu mando mensagens, mando orações, mando falando a respeito de um livro, alguns nem respondem. Você pode achar que isso, não, é porque é o jeito da pessoa, mas você sabe o que eu tenho percebido? Tem pessoas que são ingratas. Elas acham que chegaram em alguns lugares e elas não devem, né, gratidão a ninguém. Muito ruim isso, muito ruim. Eu falei isso numa aula que eu dei aqui. Uma das coisas que eu mais sou tentado, assim, que difícil, é quando você lida com pessoas ingratas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando você demonstra um coração de gratidão, você é cheio do Espírito Santo. Agora, há uma diferença entre receber o Espírito e ser cheio do Espírito. Esse copo, ele pode ser um copo, né, que simplesmente um vaso, mas ele só tem utilidade quando se é colocado algo dentro dele. No caso, água, poderia ter colocado suco ou refrigerante. Mas você sabe, ele pode estar cheio, mas ele pode também ele pode transbordar, ou ele pode estar vazio. Você é um vaso. O alvo de Deus com você é que você seja completamente cheio. Por que nós temos jejuado e orado nesses dias? Porque nós queremos ser completamente cheios do Espírito. Completamente cheios. Completamente cheio do Espírito. Fecha aquelas portas para mim. Completamente cheio. Você sabe, se você for ler Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e os discípulos foram cheios, no caso Pedro. Mas você sabia que Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Pedro foi cheio pela segunda vez? Coloca para mim Atos 4, 8. Então, Pedro foi cheio em Atos 2, 4, mas ele foi cheio também em Atos 4, 8. E a igreja também foi cheia em Atos 4, 31. Isso para indicar
que você pode ser cheio mais de uma vez. Isso para indicar que a vontade de Deus é que sejamos completamente cheios do Espírito, transbordante. Sabe, algo que vai transbordar, não vai só encher, vai transbordar. Eu quero declarar na sua vida que nesses dias você vai experimentar de um transbordar do Espírito. Olha o que diz Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse. Então Atos 2 diz que ele foi cheio do Espírito, mas em Atos 4:8 diz que ele transbordou, que ele também foi cheio de novo. E Atos 4:31, que a igreja foi cheia e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Deixa eu falar para você, você não será simplesmente tocado pelo Espírito, você será cheio do Espírito. E esse é um enchimento contínuo. Sabe, a palavra, a expressão usada no original, você sabe qual que é? Encham-se continuamente. Olha tanto que é interessante, né? A gente às vezes pesquisar no original. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. No original essa palavra enchei-vos do Espírito, sabe o que significa? Encher continuamente. Então é você encher continuamente. É ser cheio hoje, amanhã, é ser cheio. A vontade de Deus é que você seja cheio continuamente. Ser cheio pela manhã, à tarde, à noite. Por isso que às vezes nós vemos pessoas tão tristes, vivendo a vida cristã, mas tão desanimada, obreiros pensando em desistir do ministério. Por quê? Pode observar, porque não transborda, não é cheio. E existe uma diferença entre fazer as coisas para Deus e ser cheio dessa presença. Olha, quando você é cheio, você passa por ataques, você tem desânimo também, apatia, mas posso falar uma coisa? Você acorda de manhã, no outro dia animado, você diz, isso passou, mas o outro te deixou, não deveria não, mas eu vou continuar seguindo, estou cheio de projetos, estou motivado, quero avançar, quero crescer, vou crescer. É assim que eu estou, é assim que eu vivo nesses dias. Estou aqui há 1 ano e 40 dias aqui em Belo Horizonte. Pega esse aviãozinho e manda para algumas pessoas agora. Eu creio que nós podemos chegar, ultrapassar esse número de 200 aí agora. 196, vamos lá. Teve uma pessoa que me abordou e disse assim, pastor, qual que é o segredo para o senhor estar sempre animado, motivado? Cada vez que você sobe no púlpito, a gente vê você com energia, passando uma motivação alegre, né? Falando de reformas, e aí paga uma coisa, já querer comprar outra, avançar, falando que nós teremos mais prédios na cidade, que nós vamos comprar. Qual que é o segredo? Falei, irmão, deixa eu te falar, não existe segredo, não existe, 10 passos. Você sabe, eu decidi uma coisa, eu creio que as coisas de Deus, a obra de Deus, ela tem que ser feita na dependência de Deus. A obra de Deus só é possível quando nós somos cheios do Espírito. O que me faz subir aqui e pregar com convicção, com alegria, é porque durante a semana eu me encho. No domingo eu me encho, eu sou cheio, eu procuro ser zeloso com isso. Você sabe, o resultado é que transborda na vida das pessoas. Mas sabe o que o Senhor tem falado comigo? É que isso não será um privilégio para pastor, isso não será um privilégio para líderes, todos serão cheios. Inclusive hoje nós começamos a nossa campanha de divulgação da nossa conferência em abril. Sabe qual que é o tema da nossa conferência em abril? Todos foram cheios, todos ficaram cheios. Nesta conferência, a promessa de Deus para nós é que todos ficarão cheios, todos aqueles que participarem desta conferência. Eu quero encorajar você que é de outra cidade, que às vezes acha que é dispendioso demais fazer um investimento. Você vai fazer esse investimento e vai ser o melhor investimento da sua vida, porque o que o Senhor falou conosco é que
todos serão cheios. Todos foram cheios lá em Pentecostes, na igreja primitiva. E aqui em Belo Horizonte, em abril, todos ficarão cheios. E eu vou te falar, nós seremos surpreendidos. Tem uma expectativa muito grande no nosso coração. Patrick também passando por aqui. Um abraço para você, Patrick. Muita gente preciosa aqui hoje. Meu Deus, quanta gente com fome, com sede, participando conosco hoje. Aleluia. A Mônica também está aqui. A Érica. Glória a Deus. A Ana, Isaura, amém e amém. Filha profundamente amada. É isso mesmo, seu nome é esse, né? Uma filha profundamente amada. Aleluia. A Emily está conosco. Então, é uma ordem. Não é apenas uma sugestão. Não é um opcional. É uma ordem. Seja cheio do Espírito Santo continuamente. Seja cheio. Eu quero declarar sobre a sua vida. Olha, Pedro Maia está aqui também, um irmão precioso lá de Goiânia. Vou desafiar ele para estar aqui conosco nessa conferência. O Beto participou dessa conferência, ele levou os líderes em treinamento dele. Mas nesse ano agora, o desafio para ele e para todos os líderes da videira é que eles vão fazer a inscrição de todos os membros. Sabe por quê? Vai acontecer um avivamento depois dessa conferência. Nós experimentaremos o maior crescimento, maior abundância. Nós estamos aqui com 79 alunos no CTL, 79 alunos. Desses, no mínimo 45, 50 vão liderar uma célula. Pastor Maico está aqui conosco também dizendo amém. É isso mesmo, Pastor Maico. Todos vão ficar cheios. Você sabe, é uma ordem. Agora, pastor, por que nós vemos algumas pessoas fluindo no Espírito e outras não? Pega uma caneta e um papel que eu vou falar algo para você muito importante. Essa live de hoje também vai ser uma live instrutiva. Lembra de algo: nós não estamos aqui para condenar ninguém. Ah, pastor, eu conheço o irmão, por isso que ele não avança. Não, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Você identificou um irmão assim, o que você vai fazer? Ajudá-lo. Você sabe qual que é o encargo? Sabe o que eu vou fazer aqui no CTL? Eu estou com tanto encargo por essa questão de ser cheio do Espírito Santo, que na semana que vem vai ser a semana da célula. E eu vou entregar domingo agora um questionário para os irmãos. Não é um questionário assim no sentido de algo frio, não. É algo para ajudar. Pequenas respostas. E todos os membros da célula vão responder: você é batizado? Você ora em línguas? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um levantamento. Todos aqueles que não oram em línguas, vai ser o meu papel como pastor, vai ser o papel do pastor Maicon, pastor Adriano, pastor Juliano, pastor Arthur, pastor Felipe, pastor Luciano, e todos os nossos pastores da vinha, obreiros. Eu vou direcionar aqueles que quiserem, claro, né, que querem aprender. Nós vamos ajudar essa pessoa a ser batizada no Espírito Santo. É um papel nosso, é um encargo nosso. O apóstolo Paulo, quando ele chegava em uma igreja para visitar, em um lugar, ele perguntava: você recebeu o Espírito Santo? Eles respondiam: nem sabemos o que é, fomos batizados nas águas. Não, aí ele fala: vocês foram batizados para arrependimento, mas você precisa ser batizado. E ele orava, ele colocava as mãos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos impor as mãos, e o desejo do nosso coração é que todos os membros das nossas células vão orar em línguas. Por quê? Porque o Senhor me abriu os olhos nesses dias para perceber a importância disso. Nós, o Ruimá está aqui, eu sei que ele é zeloso. Nós, como pastores, obreiros, líderes, não temos a preocupação quando a pessoa ainda não foi batizada. O que nós fazemos? Não, irmão, você tem que casar, a gente dá um jeito, a gente ajuda ele e tudo. Mas nós não temos a mesma preocupação em relação ao Espírito Santo. Concorda comigo? Não temos. Então às vezes a pessoa está convivendo conosco 1 ano na célula, 1 ano e meio, às vezes 7 meses, 2 anos, e ainda não fala em línguas, não recebeu o revestimento de poder. Então qual que vai ser o nosso encargo? Orar com eles, impor as mãos. E olha, Deus me deu uma palavra que eu estou, sim, diante de Deus, estou exagerando não,
eu estou lutando para não pregar ela antes da conferência, porque o Espírito Santo falou que essa palavra é para pregar na conferência, e eu estou assim, nossa, foi muito forte. Deus me deu uma palavra muito ungida para pregar na conferência, e é a respeito disso, e a promessa, eu estou te falando, é essa: todos serão cheios do Espírito Santo. Uns vão receber dons novos, mas eu vou te falar agora aqui quais são, assim, os princípios para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Se você é zeloso, quer anotar isso aqui, porque isso é realmente que o Senhor tem falado conosco. Primeiro, devemos rejeitar a passividade. Algumas pessoas não oram em línguas. O Caleb está aqui, líder dos jovens. Sabe o que o Senhor falou, Caleb? Nós temos que ter esse encargo para que todos os nossos adolescentes e jovens sejam cheios do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar para isso. A Fabi está aqui também, a Deise, Cristina, seja muito bem-vinda. Kátia do Espírito Santo, o Amós, o Ageu e a Kátia tem um nome que é um privilégio, né? Ageu do Espírito Santo. Eu queria ter um nome desse, Francisco do Espírito Santo. Seria um negócio bonito. Você sabe, e nós vamos trabalhar com esse encargo. Agora, a primeira coisa que nós precisamos ensinar as pessoas: rejeitar a passividade. Nós não somos cheios do Espírito Santo simplesmente com os olhos fechados, uma música de fundo. Não, isso é mantra, é qualquer outra coisa. Para ser cheio do Espírito Santo, a próprio versículo que nós lemos, ele nos dá uma instrução. Então qual que é a instrução do Espírito? Primeiro, rejeita a passividade. Como que nós rejeitamos a passividade? Tem gente que é passivo, ele é um copo, né? Mas ele é um copo. Vou usar aqui a figura dessa garrafa. É uma garrafa, mas de cabeça para baixo, não tem utilidade nenhuma. Para ela receber, ela tem que estar aberta, né? Vasco também é um nome ungido, aleluia, irmão, obrigado. E você, meu, é um encorajador. Para receber água, ela tem que estar aberta, tem que estar na posição certa. Tem irmãos que não estão na posição certa. Ele é passivo, ele não aprendeu a beber, ele não aprendeu a comer. E aí qual que é o nosso papel? Ensinar ele a rejeitar a passividade, ter esse encargo, visitar ele. Às vezes, eu estou com tanto encargo por isso, que eu estou querendo separar, semana que vem, um dia, onde o líder vai convidar somente os irmãos que não foram cheios do Espírito Santo, e ele vai fazer uma célula instrutiva para conduzir essa pessoa. Eu vou mandar o esboço para ele, e aí ele vai falar: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, aí agora você vai invocar. Claro que ele não vai ficar repetindo para ele falar, não, mas é o nosso papel. É porque nós pensamos que as coisas do Espírito, não é por força nem por violência, significa que não deve ter nenhuma instrução, mas estamos errados. O Senhor falou comigo que eu estou errado, porque eu pensava assim: não, as coisas do Espírito é espontâneo. Então a pessoa está lá dentro do ônibus, de repente o Espírito vai vir. Aleluia, alguns vão acontecer isso mesmo, está no culto, de repente o Espírito vai batizar ele. Os meus 2 filhos foram batizados numa conferência, Holy Fest, que eu estava pregando em Goiânia, foi poderoso. Mas há outros, pastor Renato, que será o nosso papel. Vi que o apóstolo Natanael está aqui também, está com a grande turma do CTL, glória a Deus pela vida dele. O nosso papel é às vezes ajudar essas pessoas. Primeiro, ajudando eles a rejeitar passividade. Segundo, ensinar eles que eles serão cheios do Espírito Santo, falando, entoando, louvando. Sabe o que significa isso? É que eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então como que ele vai ser cheio do Espírito Santo? A partir do momento que ele falar. É preciso falar, entoar cântico, separar ali. O meu desejo é fazer um pequeno esboço simples para o líder ministrar, depois colocar canções. Vou também enviar as canções para ele cantar junto com a pessoa, e vai falar para ele: agora você vai cantar, começa a cantar onde você está, começa a falar, começa a dizer aleluia, começa a dizer glória a Deus, começa agora. Terceira coisa, que está na sequência aqui, está no meu livro, depois você pode adquirir e ter todas as instruções. Começa agora a dar graças, começa a dar graça, começa a agradecer pelo perdão. Você era alguém promíscuo,
Você era alguém depressivo, você era alguém que vivia distante de Deus, você foi reconciliado. Começa a agradecer, começa a dizer: obrigado, Senhor, aleluia, obrigado, oh, bendito é o teu nome, oh Espírito, nós te invocamos, obrigado pela minha casa, oh Senhor, obrigado pelo pão, obrigado por acordar essa manhã, oh Espírito, te invoco, aleluia, oh bendito. Você vê, eu estou fazendo isso aqui agora. Você já percebe que ao fazer isso, as coisas, parece que a vida começa a fluir? Eu sou grato pela vida do pastor Juliano Ferraz. Esse irmão é uma bênção na minha vida, não só ele, a família toda. Diante de Deus eu falo isso. Sou grato pela vida desses pastores, uma bênção no meu ministério. Eles têm aprendido muito comigo, mas também tenho aprendido com eles. E quando eu tenho esse coração, isso flui, né? A Tatiana está escrevendo aqui. Qual que é a primeira, pastor? Rejeite a passividade. Segundo, ensina ele a falar, cantar. Segundo, precisa falar. Terceiro, cantar. Então tem que cantar. Pessoas com a boca fechada não serão cheias do Espírito. Se você está recebendo, aperta o coraçãozinho e o fogo aí, ou o coração ou o fogo, aperta aí. Você sabe um testemunho da nossa conferência? É que teve gente que veio trabalhar na nossa conferência e foi renovado com o Espírito Santo, foi ativado. Por quê? Porque o Espírito faz isso. Então o Senhor falou comigo desse encargo de ensinar os mais novos, de ensinar esse. Primeiro, rejeite a passividade. Segundo, é preciso falar. Terceiro, é preciso cantar. Quarto, é preciso ser grato. Grato pelo quê? Por tudo. Às vezes o que está obstruindo sabe o que está obstruindo o Espírito de manifestar na vida daquela pessoa? É ingratidão. Reclama demais, murmura demais. E aí a pessoa precisa aprender a ser grato. Quando ela é grata, obrigado, Tatiana, isso mesmo. Você pode colocar o quarto aí. O quarto é ser grato, dar graça. Tudo que eu estou fazendo não é não é imaginação minha, não. É o que eu li um livro, está na Bíblia. Está na Bíblia, Efésios 5, 18 e 19. Quinta coisa importante para finalizar: sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Os irmãos estão testemunhando aqui, né? A pastora Jaciara me mandou as fotos e também vi na publicação o quanto esse encontro Kids lá na videira Sete Lagoas foi um mover. Você sabe por que foi? Eu vi as fotos, eu vi alguns vídeos, porque eu não estava lá, mas eu creio que foi no momento do Espírito Santo manifestou. O tanto de líder no chão chorando, as crianças ministrando. A igreja não é mais a mesma. O que eu senti no meu coração é que essas experiências que nós estamos tendo com o Espírito Santo, elas serão divisor de águas para a nossa igreja. Para a nossa igreja. Você sabe o que significa sujeitar uns aos outros? Significa, sabe o que? Renunciar o ego. Renunciar o ego. O nosso ego possui infinidade de formas, né, de manifestações. Você sabe qual que é uma das principais? Vou mencionar rapidamente, mas vai estar no livro. Não é propaganda não, é porque você precisa adquirir, você precisa investir em você mesmo. O que é R$25 para você ler um livro de 165 páginas, que vai destravar coisas na sua vida? Eu acho que depois você deveria lembrar de quem escreveu esse livro e falar: pastor, eu vou te mandar uma oferta, porque eu fui tão abençoado com esse livro que R$25 paga só o custo da capa, do material gráfico, da edição, da correção, porque os irmãos pensam que tudo isso é... Eu não sei o que você pensa não, mas eu te amo, você é uma bênção na minha vida. Ricardo, querido irmão lá de Belém, homem de Deus, olha, eu vou falar para você, nós experimentaremos a maior colheita de todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor está derramando sobre nós, sobre a igreja aqui em Minas Gerais, sobre a igreja no Brasil,
um novo fogo, um fogo do Espírito, de crescimento, de frutificação. O nosso coração está queimando, está desejando por mais, por mais, por mais, por mais, por mais. Por isso precisamos ensinar esses novos, ativar esse de um talento. Por que algumas pessoas não recebem? Porque não se sujeitam, são muito individualistas, sabe? São muito individuais, acham que as coisas do Espírito é do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, por isso não recebem. A voz do diabo também fica às vezes falando na cabeça de alguns, se autoafirmando: sou bom demais, sou maravilhoso demais. Se sujeita ao Senhor. Você sabe qual que é uma última expressão do ego? A última expressão do ego é a autorrenúncia. É gente que fica o tempo todo querendo desistir. O tempo todo. Eu vou desistir. Eu vou deixar. Às vezes tem irmãos que estão à frente da obra. Eu estou aqui há 1 ano e tanto, nem me ocorreu isso, estou tão feliz recebendo. Mas tem irmão que há 1 ano ele já falou nisso 3, 4 vezes. Você acha que alguém assim ele vai experimentar de fogo do Espírito? De revestimento de poder? De crescimento? Não vai. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que não podem receber algo de Deus. Eu não ia fazer live sábado, mas eu estou pensando em fazer uma live sábado para falar sobre 7 tipos de pessoas que não recebem coisas de Deus, não recebem as coisas do Espírito. Você acha que seria importante? 7 tipos de pessoas que não recebem direção do Senhor, não recebem manifestação do Espírito. Vou te falar só uma. Sabe qual que é? Indecisas. Pessoas indecisas não recebem. Sabe por que não recebe? Porque a unção é para propósito. A unção é para propósito. E se você tem o propósito de estar desistindo, o seu propósito é desistir, por que o Senhor vai te derramar unção nesse lugar? Sabe por que Deus tem nos abençoado aqui? Não é porque eu sou maravilhoso não é porque minha esposa é especial não. Nós somos de Deus, isso nós somos. Sabe por quê? É porque o Senhor viu no nosso coração um desejo de fazer a vontade dEle, um desejo de ser usado por Ele. Por isso que Ele tem derramado unção. E Ele vai derramar mais. Então eu acho que eu vou fazer essa live sábado. Você que vai me encorajar a fazer essa live. Amém? Que Deus te abençoe. Me conta aí rapidamente. Você foi abençoado? Ativou nossa curiosidade, pastor? Pode marcar, então tá bom. Se mais 2 confirmar aqui, fala das 7 que vão receber. Ok. Você sabe, o Beto, quando se fala das 7 coisas que impede, isso eu estou mostrando como então receber, né? Essa é uma maneira também de despertar nas pessoas o desejo de querer aprender. Mas eu aceito a sua sugestão. Mas antes eu vou falar sobre as 7 tipos de pessoas que não recebem coisas de Deus. 7. E depois posso falar das 7 que recebem um favor superabundante. Amém? Então fique ligado. Deus te abençoe. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa live. Estamos terminando com mais de 200 pessoas. Isso é muita glória para Deus. E amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos. Amém? Deixa eu falar uma coisa poderosa para você. Vou salvar essa live e 24 horas vai ficar no Instagram. Depois vou subir para o YouTube. Não esqueça de você adquirir o seu livro. Deixa eu te falar, tem igreja que adquiriu 150, outras 25, 70. Posso te falar uma coisa? Está acabando. Fica sem não. Um conselho meu para você. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa abraçar você. Que você seja tocado. Que você tenha um restante de um dia cheio da presença de Deus. Fique ligado que nós teremos surpresa também lá no grupo nesse jejum.